Hello! Tudo bem, pessoal? Vou passar aqui para responder essa pergunta aqui, onde esse seguidor pediu para eu falar um pouquinho mais sobre acalásia. Olha só, coloquei o caso aqui anterior, caso muito interessante. A gente não vê com tanta frequência no consultório, mas eu já tenho muitos casos dessa doença, já fiz várias cirurgias para esse problema. E aí vou aproveitar e trazer um pouquinho do que é, quem pode ter, quais são os sinais e os sintomas, como que a gente pode descobrir e o tratamento. Afinal de contas, você ou algum conhecido pode ter esse diagnóstico, pode ter esse problema e não sabe, e é sempre importante procurar ajuda para dar o diagnóstico e tratar de forma correta antes que hajam complicações. Então vamos lá, o que é a acalásia? A acalásia nada mais é que um problema no esôfago. O que acontece? No final lá do esôfago, perto de chegar no estômago, a gente tem um anel. Lembra? Eu falo bastante desse anel quando a gente conversa aqui sobre a doença do refluxo, onde eu acabo explicando que o refluxo é sinal que esse anel está frouxo e facilita o ácido voltar. A acalásia é o inverso. Esse anel está muito apertado, ele não abre. Então a pessoa quando come, a comida chega no anel, o anel está apertado, ele não abre e a comida não consegue entrar muito bem para o estômago. E o que acontece? A comida vai ficando parada no esôfago e esse esôfago vai dilatando. Esse esôfago no começo ele tenta se contrair para empurrar a comida, só que ao longo dos anos, meses, anos, semanas, esse esôfago vai perdendo essa força e ele dilata. Então o esôfago, que é para ter um calibre assim, fica com um calibre assim, fica grosso e disfuncionante, sem contração. E aí o que acontece? A pessoa não consegue comer. Normalmente os sintomas começam assim. A pessoa tem dificuldade para comer sólidos, por exemplo, um pão, arroz, feijão, uma carne, ele não consegue engolir, parece que fica preso aqui, fica preso no meio do peito. Naturalmente ele vai se adaptando, então ele passa a consumir coisas mais pastosas, então ele começa a pegar o arroz com feijão e bate no liquidificador e vai tentando tomar como se fosse uma sopa, só que o problema vai piorando. Daqui a pouco ele não consegue nem beber água. Às vezes chega ao ponto dele não conseguir engolir a própria saliva e aí começa a ficar aquela cuspideira. O paciente que eu atendi há mais ou menos um mês chegou comigo com essa queixa. 6 meses que ele não estava conseguindo beber água direito, que ele entalava. Ele tentava só tomar suco, água de coco, coisas muito leves. Em 6 meses ele perdeu mais de 14 quilos, ou seja, algo que vinha se arrastando. E aí, com esses sintomas, dificuldade de engolir, emagrecimento, jovem, a gente pensa de cara nessa acalásia. E aí a gente parte para realizar 2 exames. A endoscopia, onde a endoscopia já consegue olhar e ver esse esôfago dilatado. E olha só que interessante, na endoscopia, normalmente o esôfago está cheio de comida velha, comida de dias, de semanas, porque ainda não desceu. Então, às vezes, a endoscopia acaba que não ajuda muito. A gente consegue saber que é uma acalásia, só que ela não consegue ver a luz, não consegue ver o anel, não consegue nem entrar no estômago, porque tá cheio de comida, tá todo sujo esse esôfago e não avalia muito bem. O outro exame que a gente parte se chama de esofagograma. É dado um líquido chamado de bário ou contraste, iodado. A pessoa toma, realmente vai sentir o incômodo, mas ela toma e aí bate o raio-x. Vai batendo esse raio-x em sequência para ver se o contraste consegue descer. É nesse exame que a gente avalia o grau de acalásia. Se o esôfago está um pouco dilatado, médio dilatado, muito dilatado. Isso aí é importante para a gente saber qual é a melhor opção terapêutica, qual é o tipo de cirurgia que vai ser feita. E aí, como eu já adiantei aqui, o tratamento pode ser, a gente tenta dilatar esse anel, faz uma endoscopia e tenta abrir esse anel. Normalmente não tem tantos resultados bons, porque o anel vai voltar a ficar apertado. Ou a gente parte para uma cirurgia. Hoje a gente faz por vídeo, que a gente chama de miotomia.
o músculo lá do anel tá apertado, a gente vem por vídeo, por furinhos, a gente vai cortando o músculo do anel e esse anel vai alargando. E aí ele, né, em vez de ficar apertado, ele fica aberto. E aí a comida, né, com certeza vai conseguir passar. Qual é o problema dessa cirurgia? A gente abre o anel vai ficar frouxo. Então o paciente pode ter lá na frente refluxo. Como a gente já sabe disso, a gente já se antecipa, a gente corta o músculo, mas a gente também já faz uma válvula anti-refluxo. Aí a gente resolve as duas coisas. O paciente consegue voltar a comer e não vai ter os sintomas do refluxo. Então, em breve eu vou trazer mais informações para vocês sobre essa cirurgia da acalásia. Hoje ele voltou comigo, a gente confirmou, já passei as orientações alimentares, pedi os exames pré-operatórios e aí a gente vai programar essa cirurgia por vídeo. Se Deus quiser, em breve vou estar realizando, já ajudando esse paciente a voltar a conseguir comer. Naturalmente, aos poucos, ele vai reganhando peso, aos poucos vai voltar a comer como ele comia antigamente, comidas sólidas. Claro que tudo muito bem mastigado, tudo com uma boa orientação, mas ele vai recuperar o peso e vai voltar a comer. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a acalásia, né, coloca aqui na caixinha. E uma coisa importante, essa doença é mais comum em jovens, tá? Se você conhece algum idoso que tá tendo essa mesma dificuldade de engolir, não conseguia comer comida, depois ele não tá conseguindo comer nada pastoso, depois ele não consegue nem beber água, no idoso a gente precisa também checar se não pode ser um câncer no esôfago. Então não dá para falar que no idoso de cara é acalásia, pode ser um câncer e aí a gente precisa checar nos exames. Beleza? Se tiver dúvida ainda, coloca lá na caixinha que eu respondo.